Hoje eu tô no segundo dia de viagem aqui em Paraty. E como é meu único dia livre, eu aproveitei para acordar bem cedinho, tomar café e vir passear no centro histórico. Ontem eu cheguei quinta-feira com 1 hora de atraso. Eu viajei com a companhia Primar, que saiu da rodoviária do Tietê, e eles atrasaram muito. E pelo que eu entendi, conversando com outros turistas, é que tem duas companhias, né? A Primar e a Reunidas. E essa Primar, ela sempre atrasa, então se alguém for vir e já tiver coisa planejada, às vezes é bom tomar cuidado. Eu tinha um passeio às 5h30 e eu cheguei com 1 hora de atraso, que era para ter chegado às 14h10, eu cheguei às 15h10. Então deu tempo, mas foi corrido, então só ficou o aviso. Na parte do centro histórico, eu vim dar uma caminhada agora pela manhã. E essa parte é onde ficam os navios, tanto de... navios não, né? Embarcações, tanto de passeio quanto de pesca. E cruzando essa ponte você tem uma parte mais de vila de pescadores, né? Os caiçaras. E é bem bacana, assim, para quem vem com tempo, para dar uma... conhecer um pouco mais da região. Ontem eu fiz um passeio chamado Paraty City, que é um tour guiado pelo centro histórico. Então o guia foi contando tanto a história quanto as curiosidades de Paraty. Então foi bem legal. Eu vou compartilhar algumas coisas aqui com você que eles falaram ontem. Mas para quem vier eu super recomendo, porque é muita história. Então o que eu vou falar não chega nem perto. Eu tô fazendo todos os meus passeios com a Paraty Tour, que eles ficam bem no centro, do lado da Praça do Chafariz. Então é bem fácil de se localizar. E para quem for vir e ficar nessa região é simplesmente maravilhoso, porque tanto o centro histórico quanto o centro expandido tem muita coisa, muita loja, muito restaurante. Então aqui dá pra você viajar de várias formas, sabe? Gastando pouco, gastando muito. Fica bem a critério, assim, do que cada um quer fazer mesmo. Esse daqui é um dos prédios históricos. Ele funcionava como presídio no século XIX. E ele é aberto à visitação. Tem algumas exposições culturais locais. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Mas é entrada franca, então vale bem a pena, apesar de não ter muita coisa. Essa daqui é uma das igrejas. Agora eu tô tentando me lembrar o nome, mas eu não me lembro. E aqui já começa a parte histórica. Então é a igreja de Santa Rita de Paraty. E o guia turístico mostrou uma foto pra gente do século XVIII, na verdade um quadro, né, do Debré, em que só existia essa primeira parte. Isso daqui foi incorporado depois no século XIX. E ela tem um estilo basicamente barroco e rococó. E uma curiosidade é que esse ornamento, que eu não me lembro o nome agora, mas esse daqui quadradinho, ele tinha fins militares, então ele tá diretamente virado para a Baía de Paraty. Então se houvesse alguma invasão militar, eles já conseguiam ver
e se preparar a partir daqui. Outra curiosidade militar interessante é que eu não sei se vocês vão conseguir, mas as ruas de Paraty, elas têm um ponto cego. Então, as pessoas que estão daqui não conseguem ver o que vira nas ruas, ou se é rua ou se é casa, né? Então, isso era uma forma de impedir as invasões, porque se as pessoas chegassem na cidade, elas não conseguiam ver a cidade. Isso preocupava elas, então elas acabavam retraindo as invasões. De lá também dá pra ver que tem vários pontos cegos, e isso já era uma estratégia. E uma outra questão é do tamanho das ruas, que era para a ventilação, então deixar a ventilação mais baixa para impedir a proliferação de doenças, né? As ruas mais largas também. A terceira curiosidade, que é mais sanitária, é que as ruas, elas não são retas, elas são curvas para dentro, formando funis. E isso vem da arquitetura portuguesa, porque isso permite a entrada de água. Então, aqui a maré sobe e entra. Hoje em dia existem algumas estratégias para diminuir um pouco isso, mas ainda assim é bem comum isso acontecer em alguns horários do dia. Então, essa rua mais inclinada, ela permite, né, o escoamento de água, mas na época, né, no século XVIII, ela foi criada para poder permitir a limpeza da cidade dos dejetos que eram jogados. Então eles eram jogados das casas nas ruas, e quando a maré subia, ela fazia essa limpeza. Então a estratégia militar da época, além de pensar na questão de segurança, também pensava nessa questão higiênica. Lembrando que Paraty fazia parte do Caminho do Ouro, então era bem importante que as pessoas tivessem um bom acesso nessas ruas. E muito desse calçamento, ele é original. Teve algumas reformas, claro, principalmente para instalação de rede elétrica e esgoto, mas grande parte ainda é preservado. Muito bem, então espero que vocês estejam gostando. Eu amei essa questão de fazer o tour histórico, que eu aprendi todas essas coisas e mais informações ainda. E uma outra coisa que eu achei muito legal é que, além de ter influência muito desse período da rota do ouro, dos ciclos econômicos, né, do café, da cana, também tem uma influência muito grande da maçonaria aqui em Paraty. Então você consegue perceber isso pela arquitetura e por alguns prédios. Eu vou mostrar para vocês alguns prédios que tem essa referência maçônica. E é muito curioso de ver o quanto que eles se organizavam para poder se identificarem mesmo numa cidade desconhecida. E a arquitetura e a história tem muito a ver com isso, né? Com esse legado que fica. Uma curiosidade que eu perguntei pro guia era porque eu vi várias casas, placa de vence, como que funcionava essa questão e ele disse que a venda pode ser feita, não tem nenhum problema, mas que a manutenção, o proprietário precisa seguir as regras do IFAM. E seguindo essas regras, ele pode fazer reformas e tudo mais. No entanto, se for perder as características originais, não pode ser feito. E as casas são avaliadas todas na casa dos milhões. Então, é coisa de 2, 3. Tem uma casa que ele mostrou pra gente que está avaliada em 6 milhões, que fica mais próximo do centro expandido. Aqui então tem uma das casas de referência maçônica. Então esses símbolos que eles usavam
era uma forma de identificação. E outra forma de identificação eram esses ornamentos em pedra ou pintados, que eles formavam uma espécie de triângulo, que é uma forma de referência simbólica. Então, vocês podem ver que tem esse 1, ali 2 e ali 3. Mas, formando uma geométrica. Do outro lado não tem. Então, isso também era uma forma, né? Que quando a pessoa que era maçom chegasse na cidade, ele podia identificar ali as pessoas do círculo e pedir abrigo ou encontrar ajuda. Muito legal, né, gente? Tem muita coisa bacana aqui, isso porque esse é só o segundo dia que eu tô na cidade e eu já tô, assim, aprendendo horrores, entendeu? E é bom também que a próxima vez que eu vim com alguém, eu vou fazer vários tours com a pessoa. Eu achei muito legal que aqui tem essas mãozinhas que é pra bater na porta. E já pensou assim, a gente vem viajar com um boy novo, que agora eu tô solteira, mas a gente vem viajar com um boy, aí a gente fica explicando as coisas e ele fica achando que a gente é super gata, inteligente, entendeu? Porque não adianta a gente ter essa carinha, não é mesmo? A gente tem que ser inteligente também, gente. Tem uma blogueira que chama Roberta Furussá e eu gosto muito dos vídeos dela e ela tem um quadro Gatas Inteligentes, então essa é uma das formas da gente ficar inteligente, fazendo passeios turísticos, porque além da gente dar o close, a gente aprende sobre a história do nosso Brasil. Ai, gente, essa é uma outra casa e é simplesmente a coisa mais linda. Eu não sei o que significa abacaxi pra eles, mas eles têm muito de abacaxi, muito grande família, sabe? Me lembra da Dona Nenê. E essas portas também são muito curiosas. Ele falou que é da referência árabe e ele tem uma folha dupla. Então, por dentro tem outra porta que você pode abrir, mas aí você tem esses trançados que de dentro para fora fica difícil de ver, mas de dentro para fora as pessoas conseguem ver, mas de fora para dentro precisa chegar muito próximo para ver. Então isso era uma forma de dar privacidade às mulheres e ao mesmo tempo deixar a casa circulando e ficar arejada. Muito legal, né? História é uma filhote, então é simplesmente divino. Uma curiosidade sobre mim é que eu sou da área da saúde, mas quando eu estava na escola e no cursinho, eu amava filosofia e história da arte. Eu tinha uma professora no cursinho do Elite, em Campinas, chamava Juliana. Eu era simplesmente chonada, eu tinha uma paixão platônica por essa mulher. Gente, eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, mas tem uma coisa muito curiosa aqui. Tá vendo? Que tem uns buracos, tem uns bichos, parecem uns caranguejos que eles ficam entrando e saindo. Eu queria mostrar, mas a gente chega perto e eles se escondem. Ontem à noite, óbvio, eu não vi isso, mas muito legal. Uma coisa que me deixou um pouco triste aqui em Paraty é que tem muito doguinho abandonado, tipo, muito, 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 muito mesmo. Todo lugar que a gente passa tem. Ontem tava um caramelo seguindo a gente, mas eu fico morrendo de dó. E essa foi a única coisa, assim, que até agora que eu não gostei. Foi os doguinhos abandonados. Vontade de pegar todos eles. E eu também não vi nenhum gato. O que eu achei meio curioso, porque eu amo gato, né? E eu não vi nenhum gatinho aqui. Mas doguinhos tem vários. Agora eu vou mostrar pra vocês outra igreja. Essa tá aberta, então eu vou entrar. Eu não sou católica, eu tenho criação protestante. Então, às vezes, eu sempre fico bem desconfortável em entrar em igrejas, apesar de eu saber que é uma questão turística comum. Mas eu fico pensando mais na questão religiosa mesmo, sabe? Por ser um tempo e às vezes eu sinto que é um pouco de falta de respeito de entrar num lugar que eu não tenho credo, né? Então eu super entenderia se eles, por exemplo, não abrissem. Mas é uma questão histórica também do país, então eu vou entrar pra dar uma olhada, mas eu não vou gravar, provavelmente. Vamos ver se tem como.
Ela é bem grande, eu acho que de todas ela é maior. E até teve um aterramento, né? Aliás, um desabamento interno, porque a estrutura dela é muito pesada pro solo daqui, que é mais arenoso, se eu não me engano, que é assim que fala. Então ela tem um desnível e ela foi inacabada porque não conseguiram terminar de construir as torres pelo peso dela. Mas ela é muito, muito, muito bonita. Aqui é uma igreja construída para população branca, né, e de poder aquisitivo. Essa é uma parte muito triste do nosso país, infelizmente. É uma parte da história que sempre que eu ouço, apesar de saber da importância, eu fico muito triste. E tem uma outra igreja que eu posso mostrar para vocês, que ela foi construída pelos escravos, né, e para a própria culto deles. Então ela é muito, parece uma capelinha, é bem mais simples do que essas igrejas que eram para a população branca. Muito bem, vamos lá, vou entrar. E eu sou o tipo de pessoa que esqueço das coisas enquanto eu tô falando, então eu ia falar alguma coisa que eu já não lembro mais, então me perdoem. Me lembrei do que eu ia falar. Essa é a igreja da Nossa Senhora dos Remédios. Eu nunca tinha ouvido falar, mas é isso. Deixa eu... É proibido o uso de câmera aqui dentro, então eu vou desligar. Que é uma praia que é onde tem os principais barzinhos da cidade, e essa pracinha que eu não lembro o nome também, mas que é onde acontece a maior parte dos eventos aqui de Paraty. Tudo bem, então vamos seguindo. Acho que daqui só falta mostrar para vocês a Praça do Chafariz, que é onde eu começo quando eu saio do hostel, é onde eu começo. Como eu disse a vocês, muitos doguinhos bonitinhos. Essa daqui é a igreja que eu comentei com vocês, que foi foi construído, aliás, pelos povos escravizados, né, para poder fazer as suas cultuações. Então dá pra perceber, né, que ela é bem mais simplória. E uma coisa que o guia turístico também falou é que o ouro, ele passava por aqui, né, por fazer parte do caminho do ouro, mas ele não permanecia aqui, como por exemplo em Rio Preto. Então as construções, de uma forma geral, elas são bem singelas. E uma outra curiosidade é que, como aqui teve muita gravações de novelas, Gabriela Canela, entre outras, Capitãs da Areia, que na verdade foi em Paraty-Mirim, que é um pouco mais pra frente, tem vários filmes e novelas que você assiste, você consegue pegar um pouco dessa parte mais cultural. Agora eu vou tomar gelato numa gelateria bem conhecida, a Miracolo, que eu vi em vários vlogs de viagem aqui de Paraty. Eu também vou experimentar e conto pra vocês o que eu achei. O cheiro simplesmente já é maravilhoso. Para afinar essa questão histórica do centro histórico, eu vou mostrar pra vocês. Tá vendo que tem aqueles dois moços descarregando mercadoria? Eu tenho até pena deles, porque dá pra ver o sofrimento que é pra poder andar nessas ruas.
Mas vindo pra cá, a gente tem essas correntes. Então, todas as vezes que tem entrada para as ruas do centro histórico, tem essas correntes, que é para impedir a passagem de veículos, para não ter danificação nesse calçamento. E a entrada só é permitida em alguns casos e geralmente é só feito o embarque e desembarque. Então, para quem trabalha aqui nessa região, deve ser bem sofrido. E os dias são segunda, quarta e sexta, não sei se eu falei. Hoje é sexta-feira, então tá tendo desembarque, né, de algumas mercadorias. Além disso, aqui a gente chegou na do Chafariz, que é a mais antiga. Esse chafariz, que tá ali no centro, ele foi feito inicialmente aqui, no meio dessa rua, mas com a entrada de veículos, principalmente na década de 50, 70, com a expansão das rodovias, ele teve que vir para o meio da praça. E por isso que chama Praça do Chafariz. Essa é a parte que eu considero assim, inicial do tour pelo centro histórico, porque para lá já é o centro expandido, né? Que foi criado a partir da década de 80. Ali é a Paraty Tours, que é a agência que eu estou fazendo os passeios. E naquela casinha ali, a primeira é uma cafeteria simplesmente maravilhosa. Ontem eu comi croissant de frango simplesmente divino. Recomendo. E uma outra curiosidade dessa praça é que ela tem um tótem que faz parte do caminho Estrada Real, se eu não me engano, que pega alguns estados do Brasil e você pode pegar um passaporte. Eu vou ver se eu consigo pegar, e toda vez que você viajar em uma das que tem esse caminho velho, tá vendo? Área urbana de Paraty, que teve uma emancipação iniciada em 1660 através da Revolta Popular, conhecida pela Carta Régia de Dom Manuel, rei de Portugal, em 1666. Aí aqui, ó, tem o caminho real. Então tem o caminho velho, que é de Ouro Preto a Paraty, o caminho novo, que é de Ouro Preto até o Rio de Janeiro, e de Ouro Preto até Diamantina, onde ficava a parte de extração, os garimpos e tudo mais. Então você consegue pegar na agência de turismo, se eu não me engano, Oura, e aí você pega um passaportinho que você vai carimbando em várias dessas cidades que você... É um patrimônio imaterial do Brasil, né? Então isso é bem legal. Parece que o lugar que pega esse passaporte está fechado, mas se eu conseguir pegar, eu mostro pra vocês.